Abram suas Bíblias em 1 Samuel, e nós vamos, já está aqui o capítulo 7. Os irmãos ficam com o capítulo 7 aberto no capítulo 7, porque no desenvolver da mensagem, os irmãos vão estar acompanhando junto comigo essa mensagem. Mas antes, porém, nós precisamos... eu esqueci de falar uma coisa. Eu sou casado há 45 anos com Dona Cida. Tenho 3 filhos, 4 netos, 2 morando nos Estados Unidos, 1 morando no Brasil e no ministério conosco. E Dona Cida é aquela mulher que um dia me viu, ficou encantada, e esse é com esse que eu vou casar. A história tem um outro lado também, né? Mas Deus nos deu uma família maravilhosa. Aí em 1 Samuel, primeiro você volta um pouco aí, veja o capítulo 4. Eu preciso fazer na introdução, um retrospecto dos capítulos, embora muito rapidamente. No capítulo 4, vocês vão encontrar, aí nós não vamos ler todo o capítulo, que os filisteus vencem os israelitas. Provavelmente muitos de vocês já leram esse texto, estão bem familiarizados com ele. Nesse texto, no capítulo 4, acontece uma guerra, uma luta entre os filisteus e os israelitas. O que acontece? Eles partem para a guerra e morrem 4.000 soldados israelitas e perderam a batalha para os filisteus. Aí eles disseram, mas nós esquecemos da arca. Os irmãos sabem que existia a arca, que significava a presença de Deus. Voltaram, pegaram a arca e foram para a luta. Morreram 30.000, perderam a batalha. Capítulo 4 mostra, com a arca perderam 4.000. Sem a arca, 4.000. Com a arca perderam 30.000. Mas a arca era a presença de Deus. Como que nós entendemos isso? Então fica uma liçãozinha aqui muito prática para todos nós. A arca não era amuleto. A arca significava a presença de Deus. Deus queria ver o coração dos israelitas. Querem uma aplicação? Vocês estão todos no culto hoje? Vai chegar em casa, bom, minha obrigação já fiz, eu fui no culto. Se você veio só por uma obrigação, você não veio fazer nada aqui. É o coração. No capítulo 5, vamos dar uma olhada aí, a arca da aliança na terra dos filisteus. Eles perderam a batalha e os filisteus levaram a arca para a terra deles. E eles colocaram a arca dentro de um templo do deus Dagom. Acordaram no outro dia e o Dagom caiu de cara no chão. Até rimou, né? O Dagom caiu de cara no chão. Eles foram lá e levantaram o Dagom. No outro dia, foram lá, o Dagom quebrou a cabeça e os braços. O que eles disseram? Não podemos ficar com esta arca aqui. O Deus deles é poderoso. E eles devolveram a arca aos israelitas. Qual a lição que podemos pegar aqui? Uma liçãozinha rápida. Nós crentes do Senhor Jesus Cristo não podemos ficar muito perto do Dagom. Porque se o Dagom ficar muito à vontade com a gente e nós não causarmos nenhuma diferença, alguma coisa está errada na nossa vida. Então, se o Dagom se sente muito à vontade perto de você e ele não cai, não quebra a cara, não quebra o braço, alguma coisa está errada aí. Essa é mais ou menos como o jugo desigual que diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que comunhão há entre os filhos do diabo e os filhos de Deus? Nenhuma. Então, se você está vivendo com o pé no mundo e está ficando muito à vontade e o Dagom não está caindo de cara no chão, cuidado. Talvez a sua vida está merecendo um pouquinho de reparo. Ok, eles mandam de volta a arca. E aí, eles mandam com presentes e lá no capítulo 6, a arca é devolvida para a localidade de Bet-Semes e os homens abrem aquela arca
e morrem 70 mil, 50 mil, temos várias traduções desse texto, e eles ficam apavorados com a presença de Deus. Leve embora essa arca. Que lição nós aprendemos? E quando nós ficamos ao lado de Deus, aumenta nossa responsabilidade. E às vezes queremos mandar Deus embora da nossa vida. Prepararam a arca e mandaram para o outro lugar, Kiriat Jearim. Chegando lá, eles aceitaram a arca e a arca ficou ali. E aí nós estaremos agora entrando no capítulo 7, que é o nosso texto, que fala sobre a bênção do arrependimento. Nós nos arrependemos no dia da nossa conversão do nosso pecado original, que é singular. O Espírito Santo nos tocou e nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e nos arrependemos. Agora, durante a nossa vida, nós cometemos pecados. E nós desagradamos a Deus e precisamos sempre buscar o arrependimento. E esse texto vai nos ensinar como buscar o arrependimento. O texto todo nos traz uma grande ideia. Mas vamos ler logo no início aí os primeiros versículos na nossa introdução. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Uma observação: a arca do Senhor chegou a Kiriat Jearim de Bet-Semes, que não quis a arca, já que a arca estava incomodando o povo. Imagina os irmãos, a presença de Deus incomodando o povo. E mandaram embora a arca do Senhor. Não queremos. Talvez esta mensagem ou outras que muitos de vocês recebam vai incomodar você. Mas retenha. Não mande embora. No Brasil é muito comum, aqui no Japão é diferente. Quando o pastor prega, alguém diz: o senhor pregou para mim. Eu falo: claro, você estava aqui, tinha que pregar para você. Mas a pessoa acha que o pastor pregou para aquela pessoa. Meus irmãos, quando a palavra de Deus fala, nós temos que absorver a palavra de Deus. O povo lê a grande ideia que nós tiramos desse texto, que é um resumo do texto. O arrependimento leva Deus a nos dar graciosamente vitórias para nunca nos esquecermos delas e dele. O arrependimento leva Deus a nos dar graciosamente vitórias para nunca nos esquecermos delas e dele. E é aqui que nós vamos entrar no texto agora e vamos ver como Deus levanta homens para mostrar ao seu povo o caminho para a vitória. Quem é o seu pastor? O seu pastor é um homem que Deus levantou para profetizar a vocês. O que é profetizar? É tornar esta palavra prática, objetiva e aplicável ao seu coração. Isto é profecia. Então nós vamos profetizar agora o capítulo 7. Dizer o que a palavra de Deus está dizendo. Só que dizer de uma forma prática, clara, para que os irmãos entendam. E Deus levanta homens capacitados para isso. Pastor Éder, pastor Nagaoka, pastor Inácio, quase que eu falo Ignácio, mas isso é antigo, né? Não, mais novo. O irmão é tão novinho, então eu falo Inácio. E Deus usa, e aqui Deus está usando Samuel para mostrar o caminho para a vitória, o caminho de arrependimento. E nós vamos ver a primeira colocação do texto que nos leva a arrependimento. Primeiro, mostrando as condições para o arrependimento. Lá nos versículos no 3 e no 2, falou
Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Como é que nós chegamos ao arrependimento? Qual é o processo? Samuel nos ensina. Primeiro, vocês querem mesmo se arrepender? É de todo o coração mesmo? Ou você está falando isso por falar? Quando o povo clamou a Samuel, primeira coisa, é de todo o coração? Vocês têm desobedecido. Vocês já sofreram 2 grandes derrotas. Vocês querem arrependimento? É para valer mesmo ou não? O arrependimento tem que ser genuíno do nosso coração, porque nós não temos como enganar a Deus. Você pode enganar o pastor, enganar quem você quiser, mas a Deus é impossível você enganar. Se é de todo o coração, então vocês vão se arrepender e Deus vai perdoar vocês. Depois ele diz: preparem-se, preparem o coração, porque o Senhor vai agir. Se o seu coração estar preparado para a avaliação de Deus quanto ao seu arrependimento, parta para uma oração. Esse preparo de coração significa que você pode falar: Senhor, pode entrar no meu coração. Eu realmente estou arrependido. Eu estou me preparando para esse momento de arrependimento, porque eu quero servir ao Senhor e tão somente ao Senhor. E ele diz aí: preparai o coração e servi somente a Ele, somente a Deus. Então, Samuel fala: eu vou mostrar as condições para um arrependimento genuíno. Vocês têm que estar com o coração absolutamente preparado para encontrar com o Senhor nesse momento de comunhão, de arrependimento, e preparados para servir tão somente ao Senhor, porque o povo de Israel vira e mexe estava adorando outros deuses. E aí ele parte para o segundo passo, mostrando resultados do arrependimento. No final do versículo 3 ele fala: Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha o resultado. Você foi sincero de coração, você entendeu que você tinha que estar arrependido, aí você vai ganhar o livramento do inimigo. E você vai ter que deixar também os ídolos. Olha o que diz os versículos 4 a 6. Os israelitas lançaram fora os Balaíns. Balaíns é o plural do Deus Baal. E os astarotes, que são os postes-ídolos, no plural, e culturam somente ao Senhor. Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispá e intercedei por vós junto ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali confessaram: Senhor, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Reconheceram que pecaram, versículo 6. Meus queridos irmãos, nós temos uma tendência de nos enganar. O pecado ainda tem uma influência muito forte nas nossas vidas. Uma coisa que nós temos que falar para Deus: Senhor, eu pequei, eu errei, eu não devia ter feito isso, porque isso vai ser o resultado do seu arrependimento. Reconhecer que pecou. Se você está realmente arrependido, tem que haver esse reconhecimento: eu pequei. Normalmente a gente se pega de vez em quando se enganando. Eu não sei se acontece só com você, só comigo, mas você já se pegou em algum momento só com você, no seu pensamento, dizendo: olha, o Espírito Santo dá um ataque que você está fazendo alguma coisa não muito boa,
e você começa a pensar, lá no pensamento, bom, isso que eu fiz não tem nada demais, porque todo mundo faz, e isso nem é pecado. Daqui a pouco você está se convencendo de que aquele pecado não é pecado. Aí você tem que dar uma parada. Peraí, para. Eu brigo muitas vezes comigo. Eu me pego brigando comigo. Pode parar. O que você está pensando? Você pensa que você vai tapear Deus? Aí eu começo a conversar comigo mesmo. Só que eu converso baixo, senão vão pensar que eu sou doido. Já aconteceu isso com você? Aí você fala, Senhor, realmente, eu tenho que reconhecer que eu pequei. E eu preciso consertar. O meu coração duro tem dificuldade muito grande de reconhecer. Eu vivo com minha esposa há 45 anos. E quando eu faço alguma coisa que ela não gosta, e nós entramos num bate-papo, ela fala, meu bem, você fez isso? Eu falo, não é bem assim. Acontece com você também? Como é duro a gente reconhecer. Mas eu fiz isso também, olha o que você fez, já vai acusá-la também. Olha a nossa dificuldade. A Bíblia nos ensina, reconheça, você pecou. Aí você tem que falar, querida, você tem razão, eu pisei na bola, esquece tudo que eu falei, eu errei. Mas para chegar nesse ponto, esse coração duro, as mulheres têm um coração um pouco mais mole, mas o homem é um bicho duro. Amém, irmãs? Amém. Essa aí não é bem fraquinha. Ok. Em terceiro lugar, vamos dar uma olhada agora, mostrando os resultados depois do arrependimento. O versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Pô, esse povo não aprende. Já haviam confessado, agora esperando a bênção de Deus, e o povo ouve que eles estão chegando, ficam com medo. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Olha que interessante, meus irmãos. Tiveram medo, depois de um momento de confissão, de arrependimento, um momento de relação íntima com Deus, tiveram medo. Por que isso acontece? Porque nós somos humanos. Parece que nós não aprendemos. Depois desse momento de pedir perdão, depois de um momento de confissão, em que o coração está limpo diante de Deus, mesmo assim, nós ficamos com medo. Deixa eu concluir aqui com os irmãos. E eu quero trabalhar um pouquinho nesse final. As vitórias de Deus não podem ser esquecidas. E uma das coisas que nós precisamos aprender, meus irmãos, é lembrar dos grandes feitos de Deus na nossa vida. Se você parar um pouquinho agora e começar a fazer um retrospecto da sua vida, você vai começar a lembrar, desde que você veio do Brasil para o Japão, quanta coisa aconteceu aqui no Japão, que Deus foi presente de uma forma marcante na sua vida e você não lembra mais, você esqueceu. Uma das coisas que o povo de Israel fazia, os pais faziam com os seus filhos, era lembrar os seus filhos dos feitos de Deus para com o povo de Israel. Era comum um judeu sentar o seu filhinho no colo e começar a contar. Olha, nós éramos escravos de Faraó. E nós saímos debaixo de um milagre fantástico de Deus. Deus fez as moscas invadirem o Egito. Deus transformou a água, ou as águas, em sangue. Teve um momento dos piolhos que todo mundo se coçava, sabe, filho? Todo mundo apavorado de piolhos, e lá em casa não tinha piolho. Todo
mundo ia beber água, era sangue. Lá em casa não, era água. As pessoas abriam uma gaveta, saía rã para tudo quanto é lado. Lá em casa não saía. E as crianças aprendendo dos grandes feitos. Aí, sabe, chegamos num momento que o mar estava à nossa frente, o inimigo atrás. Sabe o que Deus fez? Abriu as águas e nós passamos a seco. E ainda vislumbramos um belo aquário dos dois lados. Isso é a minha imaginação. E passamos a seco. E quando o inimigo estava perto da gente ali, as águas se fecharam, o inimigo foi derrotado. Aí depois do outro lado nós cantamos, nós dançamos, nós vibramos. Sabe, filho, Deus fez tudo isso. E a criança vai lembrando quem é esse Deus. Não podemos esquecer as vitórias. O último texto do capítulo 7 diz, versículo 12: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades dos filisteus haviam tomado de Israel foram restituídas, desde Ecrón até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Eu pulei de propósito uma cena em que eles estão ali com medo do inimigo e de repente, sem eles saberem, Deus manda uma chuva, um tufão, um trovão, algo parecido, e os filisteus voltam correndo de medo e todos de costa, e aí os israelitas vão atrás. Acho que devia ser a maior manha ganhar essa guerra, né? Porque estão todo mundo correndo, só ir atrás e batendo e caindo. Derrotou todos os filisteus. E é interessante que eles não fizeram muita coisa. Deus fez tudo. Trovejou, eles saíram correndo de medo e o povo derrota. Uma vitória fantástica, sem muito esforço. Deixa eu contar uma história interessante para vocês. Alguns meses atrás eu estive em Israel. E o nosso guia é um judeu convertido, judeu messiânico, como eles chamam lá. E ele lutou nas duas guerras, do Yom Kippur e a Guerra dos 6 Dias. E ele contou uma história interessante para nós. Nós estávamos passando ali perto do Mar da Galileia, então avançamos um pouco mais em as montanhas, se eu me engano, de Golã. Ele falou: aqui nesse lugar nós estamos guerreando e os assírios nos atacaram de surpresa. Foi no dia de Yom Kippur, que é um dia que o judeu não faz nada, e nos pegou de surpresa. E lá naquele alto tinha mais ou menos 30, 40 tanques de guerra. E nós vimos o inimigo. Para que o inimigo não descesse, nós começamos a subir. Vamos enfrentar o inimigo. Mas nós não tínhamos nenhum canhão. Não tínhamos nenhum tanque de guerra. E fomos indo e o inimigo não nos atacava. E ficamos surpresos. Será que é uma armadilha? E fomos avançando, avançando. E aí começamos a ouvir os motores dos tanques de guerra funcionando. Eles vão atacar, e não atacavam. E foram se aproximando até que perceberam: peraí, não tem ninguém no tanque, e o motor está funcionando.
Eles foram se aproximando. Chegaram lá. Todos os tanques, a maioria com o motor funcionando, não tinha uma pessoa, um soldado inimigo. Eles olharam, pegaram todos os tanques, agora temos equipamento. Aí eu falei assim para ele, falei, mas por que essa história? Quando vocês soldados chegaram lá e não viram o inimigo, qual foi a reação de vocês? Ele disse o seguinte: foi ele que fez. Foi ele. É um país, meus irmãos, que até hoje a mão de Deus ainda protege esse país. É só você olhar a história. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Se você ler a respeito dessas guerras, você vai ver que o mesmo Deus que fez tudo isso lá atrás ainda está fazendo para proteger essa nação. Na guerra de 67, meus irmãos, os jornais no Brasil decretavam: Israel está totalmente derrotado, só falta o último ataque do Egito. Era manchete de jornal. No outro dia, manchete: Israel ganhou a guerra. Amém. Sabe o que aconteceu? Todos os aviões MiG, são aviões de guerra russos, estavam prontos para levantar voo e eliminar Israel. Israel tinha um único meio para vencer. Era sair com seus aviões Mirage franceses e ir por trás e atacar o Egito. Mas era impossível, por causa do radar. A inteligência israelense conseguiu detectar em 5 ou 10 segundos a troca do soldado que comandava o radar. Nesses 5 e 10 segundos, os aviões Mirages voaram rente ao mar. Os entendidos dizem que são os únicos pilotos que conseguem voar quase que rente ao mar. E entram por trás e não levantou voo nenhum avião MiG. Todos foram queimados no chão. Israel ganhou a guerra. O jornal Estado de São Paulo, lá no Brasil, publicou uma cena, os aviões queimados e um jumentinho comendo alguma coisa num canto. E o oficial russo disse ao oficial egípcio: como isso pode acontecer? Eu não acredito. O oficial egípcio disse: milagre de Deus. Agora eu quero que os irmãos notem o seguinte: tomou então, versículo 12, Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que ele fez? Ele fez um memorial. Nós vamos participar daqui a pouco do memorial. Ele fez um memorial para que todo o povo, quando olhasse para aquele memorial, lembrasse o quê? Da vitória. Eu não gostaria que ninguém saísse daqui escandalizado. Por que nós não usamos cruz nas nossas igrejas? Existe memorial maior que uma cruz vazia? Não existe. Eu creio que todos nós cristãos devíamos andar com uma cruz pendurada, vazia, hein? Bem lembrado. Mas não adorar a cruz. A cruz é um memorial. Por que nós não pegamos e fazemos um túmulo em casa, em cima de uma mesa, com uma pedra removida, e escrevemos ali: túmulo vazio? Filho, está vendo isso aqui? Isso aqui é um memorial. Não vamos adorar esse túmulo, não. Mas aqui é para você olhar e lembrar que o nosso Redentor vive. Nós fazemos algumas viagens para Cuba e praticamente todas as igrejas em Cuba têm 2 cruzes. A gente não tem nenhuma em Atibaia, aqui também não vi nenhum. Eles têm 2. É muito interessante. Eles têm bem no centro da igreja uma cruz vazia.
E do lado dessa cruz tem uma cruz inclinada mais ou menos 45 graus. 2 cruzes. Aí eu entrei no templo e falei, o pastor, por que 2 cruzes? Eu vem cá, vou te explicar. Aquela de pé é do meu Salvador. Essa inclinada é nossa. Que nós temos que carregar dia a dia. Eu achei fantástico. Coisa linda, linda, linda. Por que nós não fazemos esses memoriais na nossa casa? Porque quando entrar alguém lá e ver uma cruz na sua casa, o senhor é católico? Fala, não, está vazia. Pronto, você prega o evangelho. Ela está vazia. Essa é a cruz do meu Cristo que vive. Por que nós não fazemos isso? É interessante que o povo de Israel sempre fazia esses memoriais para lembrar, mas ninguém adorava o memorial. Nós não vamos adorar a cruz, nós não vamos adorar o túmulo vazio, mas vamos lembrar. Como vamos lembrar agora da ceia do Senhor. Qual vai ser a lembrança? Da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Memorial. Eu gostaria de sair daqui desafiando vocês a fazer memoriais na casa de vocês. Eu tenho uma pedrinha lá em casa, que é um memorial. E está lá, toda hora que eu olho para a pedrinha, eu lembro. Eu não adoro a pedra, e nem beijo a pedra. A pedra está lá, mas toda vez eu lembro daquela pedra. Sabe por quê? Eu preguei uma mensagem que eu preguei lá na igreja, sobre a pedra do edifício. Segundo Pedro, nós somos as pedrinhas do edifício. E naquele dia que eu preguei a mensagem, eu peguei um balde de pedra e falei, cada membro da igreja vai pegar uma pedrinha dessa. Essa pedrinha é você. Você vai levar essa pedra, você vai lavar essa pedra, e você vai pintar essa pedra com a pintura mais bonita que você acha que sabe pintar. E você vai botar essa pedra em cima de algum lugar na sua casa. E toda vez que você olhar para essa pedra, você vai lembrar que você é uma pedra do edifício chamado igreja. E se essa pedra estiver suja, alguém vai olhar para esse edifício e falar, que edifício feio. Você é a pedra. Cada membro da igreja levou e pintou a sua pedra. E está lá, ninguém adora a pedra. Mas toda vez que olha para a pedra, você lembra que você é uma pedra no edifício chamado igreja. E se essa pedra fica suja lá, imunda, a igreja fica feia. Não adoro a pedra, não beijo a pedra, mas é um memorial. É gostoso ver isso, gente. Eu tenho um amigo que todas as vezes que ele recebe uma grande bênção de Deus, o memorial dele é uma oferta para missões. Nasceu um filho, aquela oferta se constitui num memorial de gratidão a Deus. E toda vez que ele olha para o filho, ele lembra daquela oferta. E era uma oferta bem especial para um missionário em tal lugar, o nome do missionário. O povo de Israel fazia muito isso. Se você tem um momento tão difícil na sua vida e você se arrepende e Deus faz uma transformação grande na sua vida, busque um memorial só para você. Busque um memorial para a sua vida. Isso é muito importante. O que nós vimos nesse texto, meus irmãos, é o que diz a grande ideia. O arrependimento leva Deus a nos dar graciosamente vitórias para nunca nos esquecermos delas e dele. Nunca. Por isso que você, em se arrepender de um problema tão difícil na sua vida, em que Deus deu uma tremenda vitória, nunca esqueça dessa vitória. Nunca. Eu ficaria talvez a noite toda contando a história de 34 anos da primeira igreja batista de Atibaia. E nós temos um memorial. Nunca nós esquecemos. O que Deus fez ali, meus irmãos, é algo de fantástico. Agora, pode ser que você esteja dizendo, pastor, esse negócio de memorial de botar na frente assim,
alguma coisa na minha frente, eu não quero. Então, exercite constantemente a sua memória de lembrar o que Deus fez por você. Eu creio que você vai lembrar momentos, por exemplo, um memorial que eu tenho para terminar. Meu filho mais velho, quando tinha 6 meses, de repente, ele teve uma desidratação, corremos no médico. O médico falou, eu acho que é tarde. Primeiro filho, Fábio. Tarde? Não é possível. Aí internamos o garoto e ficamos lá junto com ele. E o médico disse o seguinte: eu vou colocar soro e vocês torçam para ele fazer xixi. Se ele não fizer xixi em meia hora, eu acho que não vai ter solução. Meus irmãos, toda vez que eu via ele fazendo xixi, eu lembrava de vida. E depois todos os filhos, pai, quero fazer xixi, vinha à mente. O xixi ficou memorial. Mas, meus irmãos, que salvou a vida dele. E eu glorificava a Deus quando ele fazia xixi. Vamos exercitar a nossa mente, meus irmãos, de louvar a Deus constantemente por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Até recomendo vocês, no momento de grupos pequenos, cada um lembrar, eu quero colocar um memorial, porque um dia Deus fez isso na minha vida. Eu devia colocar um caminhãozinho com memorial na minha casa. Quando eu era garoto, meu papai trabalhava no interior do Paraná e ele levou um grupo de pessoas depois de um casamento no meio do mato. E na volta eu e meu primo viemos na carroceria. E a determinada altura lá eles viram uma lanterna no chão, pararam para pegar a lanterna e o ladrão gritou: agora vocês estão mortos. E eu estava na carroceria, eu imediatamente deitei na carroceria. Mas ele podia ter me dado um tiro. E toda vez que eu vejo um caminhãozinho, eu lembro do livramento de Deus. Mas lembro mesmo. Convido os irmãos que no momento de arrependimento, no momento em que Deus operou graciosamente na sua vida, nunca esqueça os grandes feitos de Deus na sua vida. Nunca esqueça do que Ele te livrou. E eu creio que cada um de nós temos uma história. Nunca se esqueçam que vitória tem a ver com arrependimento. Vitória não tem a ver com coração duro. Vitória tem a ver com arrependimento. Abaixe sua cabeça. Tenta lembrar alguma coisa fantástica que Deus fez na sua vida. A coisa mais fantástica é a salvação em Cristo, claro. Mas tente na sua caminhada lembrar de algo maravilhoso. Talvez olhando para sua esposa de lado, dizendo: Senhor, que milagre, e eu, um camarada tão feio. Olha quem o Senhor me deu, que joia preciosa. A esposa olhando para o marido, falando: puxa vida, que homem fantástico. E o encontro foi assim, uma providência divina. Agradeça a Deus no seu coração. Querido Deus, esta palavra, esse texto nos ensina que o Senhor é gracioso. O Senhor nos dá vitórias e mais vitórias sem nenhum merecimento, pura graça. Esse povo de Israel não merecia, Deus, essa vitória sobre os filisteus. Não merecia essa facilidade na vitória. Mas o Senhor concedeu, porque o Senhor amava e ama esse povo. E nós que estamos aqui, ó Deus, em pleno século 21, nos dê a compreensão, ó Pai, da beleza que é o arrependimento, a misericórdia, a graça do Senhor. Nos dê, ó Deus, a beleza da lembrança dos feitos maravilhosos de Deus na nossa vida.
Primeiro Ele nos salvou. E depois, ó Deus, na caminhada da nossa vida cristã, vitórias e mais vitórias acontecem, e muitas, de forma tão milagrosa. Ajuda-nos, ó Pai, a lembrarmos e nos curvarmos diante de Ti, e Te louvar e Te agradecer, porque sem nenhum merecimento o Senhor nos dá tanta coisa. Muito obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos alerta. Assim oramos todos, no nome de Jesus. Amém.